Eu estava vendo aqui uma comparação entre a velocidade da memória RAM do Snapdragon 8 Elite e do Apple A18 Pro. E tem uma diferença interessante. Para vocês terem ideia, o Snapdragon 8 Elite ele tirou 3,1 milhão de pontos no Antutu, enquanto o A18 Pro tirou ali basicamente 1,8 milhão. Basicamente isso daí é, entre aspas, metade, tá? O que acontece? Se o Snapdragon conseguisse usar ali uma memória RAM, em vez de 5.300 MHz, usar 7.500 MHz como o A18 Pro, a gente teria uma pontuação ali que talvez passaria os 3,5 milhão de pontos, ou até mais do que isso. E seria interessante se fizessem isso até para manter a vida do celular por mais tempo. Se eles querem manter ali o 8 Elite com basicamente 8 anos de atualização, poderiam manter pelo menos 10 anos de atualização. O bom que a Apple acerta é isso daí, a velocidade da memória RAM. Para vocês terem ideia, basicamente o Apple A17 Pro tinha, se não me estiver enganado, 7.200 MHz, algo do tipo. Uma coisa que a Apple consegue fazer é otimizar o hardware, ou seja, colocar um autoclock no processador, principalmente nos dois núcleos de desempenho, assim como colocar a velocidade do armazenamento bem rápida. Isso daí é possível ver nos Mac Mini. Quem tem Mac Mini, MacBook, coloca um aplicativo aí de medir a velocidade da RAM, vocês vão ver, tá? Quando eu tinha o Mac Mini, 2018, que foi, acho que o primeiro prateado Space Gray que lançou, que os anteriores eram brancos. Eu fiquei assustado quando abria uma coisa, você clicava lá, paf, abria imediatamente na tela, principalmente o Safari, o navegador proprietário da Apple. Eu falei, pô, o que a Apple faz? Será que é só a otimização do sistema? Eu falei, não é possível, né? Aí eu coloquei um programa para rodar lá. Aí eu vi, enquanto os Windows na época vinham ali com SSD de 550 ou 500 megabytes por segundo de leitura e escrita, pasmem, o SSD da Apple, na verdade, é memória flash, né, que é um chip soldado ali direto na placa e não é possível trocar. Ele tinha ali a velocidade de leitura de 2.700 megabytes por segundo e de escrita 1.900 megabytes por segundo. Então é algo ali 4 vezes mais rápido em leitura, na verdade 5 vezes mais rápido em leitura e 4 vezes mais rápido em escrita. Então é claro que no instalar de dedos os apps vão abrir, vão fechar e basicamente não vai travar. Além da Apple ter uma boa otimização. Agora o que falta para Snapdragon, eu diria que um pouco mais de velocidade na memória RAM. Porém, o que é que a gente tem? Nos Snapdragon a gente tem um bus, né? Uma basicamente ali a estrutura ali é um dual channel, tá? É basicamente como se fosse dois pentes de memória RAM num computador, numa placa-mãe, trabalhando em conjunto, tá? Então tem vamos dizer, dois pentes de memória RAM no processador Snapdragon que trabalha 32 bits, tá? Enquanto na Apple tem 4 que trabalham a 16 bits. Ou seja, os da Apple trabalham com uma instrução menor, porém trabalham com o dobro, tá? Então, em vez de ter 2 que trabalham a 32, tem 4 que trabalham a 16. Faz diferença? Faz, principalmente se for levar por consideração a núcleo, entre outras coisas aí, tá? Se o Snapdragon tivesse otimizado isso, tivesse feito ali uma arquitetura de processo ali, do processador igual a Apple faz, a gente teria um Snapdragon mais poderoso do que o 8 Elite atualmente, tá? Talvez com uns 20, 30% a mais que desempenho que o 8 Elite, certo? Então, se fala que o 8 Elite 2 vai ter basicamente uns 20% a mais de desempenho que o 8 Elite 1, tá? Que a gente pode esperar ali que basicamente chegue próximo ali a uns 4 milhões de pontos no Antutu, beleza? Porém, tem que ter umas mudanças na arquitetura, mas Snapdragon está dando certo assim, então devem manter assim.
Porque se eles alterarem, pode ser que nem a AMD fez com o Saturn, Atom X2 e o CFX, tá? Que erraram feio, esquentava demais, consumia muita energia, tá? E a gente sabe que a eficiência energética e poder de processamento dos Snapdragon são bons. Basicamente, alguns são até melhor que os da Apple, tá? Agora tem também a questão da Apple colocar muita velocidade e essa velocidade drenar muita bateria, tá? Que é um fato. Justamente a velocidade da memória RAM, dos clocks do processador e da memória flash, tá? Se eu não estiver enganado, enquanto o padrão de velocidade ali, de arquitetura de armazenamento de memória ROM nos Snapdragon é o UFS 4.0, no 8 Elite, ou 4.1, acho que 4.0 atualmente ainda. Nos processadores da Apple, basicamente eles usam NVMe, tá? Que basicamente seriam de computador. Computador a gente chega ali a 7.500 megabytes por segundo de leitura escrita, ou em alguns casos até 12.000 megabytes de leitura escrita por segundo. Então assim, tem uma diferença além da otimização do próprio sistema ser feito para aquele hardware em específico. A gente pode ver futuramente cada empresa de smartphone adotando o seu próprio sistema operacional ou fazendo otimizações a níveis absurdos, igual a Samsung está fazendo agora com a One UI 7. Tá? A gente pode ver que as animações na 6.1, 6.0 são meio ruinzinhas, celulares intermediários, até nesse S23 FE que está gravando aqui tá me gravando. É um processador que falta otimização e você vê que falta otimização na One UI, na interface da Samsung, ao menos nesse celular. No CS24 com Exynos e Snapdragon 8 Gen 3, não se vê um impacto tão grande assim quanto as animações nesse meu celular. Porém, com o Snapdragon 8 Elite e a otimização da One UI 7, a gente pode ver animações fluidas estilo iPhone, beleza? Essa é uma explicação que o pessoal não consegue entender qual a diferença de um iPhone para um Android. O pessoal fala que a Android trava, Android que não sei o que. A questão é essa, o hardware de um iPhone não é o intermediário de um celular de R$2.000 da Samsung ou da Xiaomi. É basicamente pareável com um Galaxy S. Então, basicamente, iPhone 15 e 16 é literalmente a mesma coisa. Tá? Em performance e tudo é 17% superior que o 15, que o iPhone 15. Então a gente pode comparar iPhone 15 e 16 com o S24. Tá? Mas comparar em velocidade o iPhone 16 ou 16 Pro Max com os futuros Galaxy S25 com o Snapdragon 8 Elite, não vai dar. Talvez pode comparar o S25 que vai lançar agora no meio de janeiro com os futuros iPhone 17. Isso se chegar a 3 milhões de pontos no Antutu. Claro que a arquitetura e a otimização do sistema é diferente, porém, em processamento, em poder, Snapdragon 8 Elite bota o A18 Pro para mamar. Agora falta otimização nos smartphones Androids, que a gente está começando a ver tanto nos smartphones Oppo, futuramente na One UI 7 da Samsung e no Honor, que tem uma excelente otimização do Android. Então, aparentemente, o jogo para a Apple está virando e está indo a favor do Android. Tá? Diz aí nos comentários o que vocês acham sobre isso.